santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. E salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor. De ti só recebe vida e amor. A minha te ama, ó Senhor. Por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar.
majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, bem feliz canto ser, pois filho do Rei dos Reis eu sou, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim, Cristo da morte livrou-me sem, me ouviu, me remeu, Cristo é meu porfim. No mundo não tenho mais prazer, purificado estou, nunca jamais hei de perecer, pois Jesus me livrou. Ele me ama e me quer bem, tudo é para mim, nele encontro louvor também, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim, Cristo da morte livrou-me sim, me ouviu, me remeu, Cristo é meu porfim. Quem de Jesus me separará? Tenho no coração, Ele nas trevas me guiará para a felicidade, sempre contente sem vacilar, venço o mal assim, tenho prazer se na luz andar, Cristo é meu porfim, meu porfim, meu porfim, Cristo da morte livrou-me sim, me ouviu, me remeu, Cristo é meu porfim. Hoje está se matando aqui. Quase caindo da cadeira. Bom, paz do Senhor mais uma vez. Vamos estar de pé, irmão, orar. Já passamos 7 minutos, acertando aí, chupando cano e subiando. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais essa manhã, que nós estamos aqui nessa escola bíblica dominical, para a honra e para a glória do teu santo nome. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a instrução do teu Espírito Santo, pois a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e assim nós pedimos que esta palavra de vida, ela venha trazer eficácia para o nosso coração, abençoando a todos que aqui estão nessa manhã, aqueles que por acaso estejam trabalhando, que estejam, Senhor, na cama com alguma enfermidade, que o Senhor possa visitá-lo, trazendo saúde, libertação, e que a bênção do Senhor alcance a todos. É o que nós te pedimos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes dos irmãos sentar, vamos ler o texto o texto áureo.
Evangelho de São Marcos, capítulo 16, que dá ênfase à nossa lição dessa manhã, cujo capítulo que nós estamos estudando é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Mas nós vamos ler Marcos, que ele é o texto áureo, é ele que dá ênfase para tudo que nós vamos ver aqui. Marcos 16, e a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podem prosseguir. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Graças a Deus podemos estar sentados, né? Então o tema da nossa lição hoje, que nós vamos estudar, é Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E aqui o texto áureo que nós vimos, quando Jesus comissionou a estes, os apóstolos, para que eles fossem pregar o evangelho a todo o recanto da terra, né? Independente de lugares, de questões religiosas, racial, enfim, todos os lugares. E aí o versículo 20 diz assim: E o Senhor era com eles, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, o Senhor promete e Ele cumpre a sua palavra. E Atos 16, hoje nós vamos ver aqui que Paulo empreende uma viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. É que o capítulo 16, propriamente dito, ele vai dar sequência ali do capítulo 15, o versículo 40 e 41, que finaliza aquela parte, já adentrando ao 16, né? Para dar entendimento ao que o texto vai nos trazer. Então, quando diz que Paulo empreende, eu entendo aqui, né? Que é como se fosse uma pessoa empreendedora que tem os seus empreendimentos secular, né? Um lojista, um empresário, enfim, um agricultor, que é o caso do irmão Marco. Ele investe todo o seu potencial naquilo que ele acredita. Ele acredita que ele vai plantar e que vai colher. Ele acredita que ele vai montar uma loja de departamento. Então ele empreende toda a sua energia ali, a sua fé, a sua confiança, que vai dar lucro aquele estabelecimento comercial. Então, empreender significa acreditar. Empreender significa ter confiança que vai dar certo. Existem alguns casos que às vezes não dá certo por falta de planejamentos, né? Mas no caso aqui, Paulo empreende, ele coloca toda a sua fé, ele coloca toda a sua disposição. Não, vai dar certo. Agora, quando nós falamos de coisas terrenas, como os empreendedores que eu acabei de citar,
a gente está falando de coisas da terra, coisas, né, que é a fé natural. Bom saber isso aí, que existe também 3 tipos de fé na Bíblia, né? A fé natural, a fé comum, que é a fé que Paulo vai falar, ou Timóteo vai falar, que ela uma vez foi dada aos santos para a revelação da palavra, da salvação, e a fé sobrenatural. Então existem 3, pelo menos, tipos de fé embasado na Bíblia. O que é a fé natural? É aquela fé que a pessoa, por natureza, já tem fé em alguma coisa, já, né? Então, a fé natural, ela baseia-se nas coisas principalmente seculares. Mas aqui Paulo, ele estava com uma fé dimensionada na área espiritual. Então não tinha como dar errado. Porque primeiro tinha um mandamento, que o Senhor Jesus, nós vimos aqui no textuário. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. E tá. Aí vemos, o Senhor foi com eles e os sinais se seguiam. Então não tinha como dar errado. Quando você aplica, empreende a fé que Deus te deu. Isso na nossa vida cristã, nós temos que tomar ela para todos os sentidos, né? Quando nós empreendemos, mas tem que empreender. Por exemplo, vou citar o irmão Marco aqui como exemplo. O irmão Marco tem lá a fazenda lá. Quanto que o senhor já não investiu lá? Trator, máquina, aqueles aerador lá para cuidar do peixe. O senhor não teve que investir? O senhor não teve que acreditar que aquilo lá ia trazer retorno? Então isso chama-se empreender, é acreditar, é botar a mão na massa, né? E ter certeza que vai dar certo, confiar. Só que exige também trabalho, né, irmão Marco? Exige trabalho árduo. Às vezes nem sempre o vento sopra a favor. Essa semana mesmo o irmão Marco estava falando lá, que quebrou a máquina, não sei o quê. Aí teve que fazer tudo meio no braço lá. Então o vento nem sempre sopra a favor, mas você tem que continuar acreditando. Então a mesma coisa a nossa fé. A nossa fé é um empreendimento no reino de Deus. Então a gente tem que também acreditar e investir nela. Não, vai acontecer. Então foi o que está acontecendo aqui no texto que nós vamos ler, né? Os irmãos vão ver como deu tanto resultado. Então o capítulo 15, versículo 40 e o 41, que é basicamente a passagem do capítulo 14 para o 16, né? Diz assim: confirmando a igreja, notemos que havia uma forma de auditoria para bem organizar as igrejas. Então, olha lá, o versículo 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então alguém já tinha passado, já tinha feito o trabalho, digamos, evangelístico, né? Lançaram a semente, a igreja começou a surgir nessas 2 regiões, mas agora Paulo pega o seu companheiro Silas sobre a graça da igreja, ou seja, sobre a bênção da igreja, né? O consentimento dos demais irmãos, do corpo apostólico dos irmãos. Não, então vai sim, vai lá ver como é que está, vai confirmar lá se o empreendimento que os irmãos lá fizeram está ainda sólido, né? Porque acontece muitas coisas, sim, falando agora da vida espiritual e de igreja, né? Isso eu já deparei muito com situações dessa, e às vezes o pastor presidente pedia para nós reunir uma comissão para ir resolver alguns problemas de ordem dessa natureza. Às vezes havia um trabalho, surgia, né? Formava uma congregação,
um ponto de pregação, evoluía, mas de repente parece que estava sendo um pouco desviado o foco do propósito. Aí o pastor às vezes reunia uma comissão para ir lá e observar, fazer uma auditoria, ver se estavam mantendo uma ordem dentro dos regimentos da igreja, dentro da liturgia da igreja, né? Porque toda organização, para prosperar, ela precisa ter, por isso que já chama organização, ela tem que ter ordem, né? E ela tendo ordem, ela tem padrão. E se, vamos imaginar aqui entre nós, né? Se aqui na subsede a gente tem uma forma, um padrão. Lá no bairro do Livramento, outro padrão. Lá no oratório, outro padrão. Então, fica uma coisa desorganizada. Porque alguém que vai lá, ou que vem cá, ou que vai ao outro lado, fala, mas lá é diferente daqui, vamos entender mais ou menos. Hoje tem as igrejas neopentecostais, ou as comunidades. Então as comunidades, elas têm uma liturgia diferente da nossa, até por isso que chama comunidade, né? Elas, por exemplo, eu tenho uma igreja que fui chamado para ministrar uma vez, e é uma igreja de base ainda também, né? Eu fui chamado lá, convidaram para pregar lá em Limeira, aí eu fui, gente, foi 45 minutos, irmão Zé, de louvor, porque a base deles é o louvor. Aí quando passaram para a ministração da palavra, já era 15 para as 9. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou pregar aqui? O que eu vou pregar aqui? Mas é o hábito deles. É uma igreja até boa, sólida. Mas se vocês forem lá... E outra, a gente às vezes fica assustado, né? Assustado sim. A gente não está habituado no grupo de louvor a cantar 2 hinos em pé. Às vezes a perna cansa, né? A cadeira fica, senta aqui, né? Você chega numa comunidade dessa, é 20, é 30, é 40 minutos ali, ó. Padrão deles, né? Então, nesse sentido, Paulo com Silas foram auditar a igreja para ver se estava dentro da liturgia. Para quê? Para que a igreja crescesse dentro de uma ordem e de uma organização litúrgica. Então, mesmo essa que eu estou dizendo para os irmãos, né, por ética não vou dizer o nome, ela tem uma organização boa, cresce dentro do padrão deles, mas cresce. Mas você vai em todas elas. E aqui em Socorro ela tem uma unidade só, mas em Limeira deve ter umas 60 unidades mais ou menos, fora 2 catedrais que eles têm lá, 2. Não tem uma catedral, tem 2. A primeira, agora já a primeira está tornando outras coisas, e estão finalizando a segunda. Mas você chega lá, é a mesma coisa. Até a minha nora está assistindo ali, ela sabe que eu estou falando, que ela congrega lá. Então, você chega lá, é assim, 40 minutos, 50 minutos de louvorzão. E atrai muito jovem, né? E também os irmãos mais antigos da igreja, que já está acostumado também naquele convívio, participa, normal, né? Então, o que Paulo foi fazer? Auditar, certo? Compreendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, vamos lá. Agora vamos para o capítulo, efetivamente, 16, né? Acho que o 1 ficou para fora, aí ficou só 6. 16. Do 1 ao 8, encontramos algumas curiosidades no capítulo 16. Algumas curiosidades. A primeira, do versículo 1 ao 2, o encontro com Timóteo. Vamos ver lá. Ó. E chegou a Derbe e Listra,
E eis que estavam ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, curiosidade, nós temos na Bíblia, né, não só um, mas outros nomes, como Timóteo, e tem um dos Timóteos que era irmão de Jesus, né? Tinha um que foi até pastor da igreja, tal, que era um dos irmãos de Jesus. Mas aqui eles chegando nessa cidade de Derbe, de Listra, né? Eles encontraram ali um irmão chamado Timóteo. O que chama atenção aqui é que ele faz a colocação. Ele era filho de uma hebreia ou judia. E eles já eram crentes, já também tinham convertido através da evangelização dos irmãos que passaram por lá. E o pai, né, agora, por isso que a Bíblia ela dá alguns detalhes para a gente entender alguns regulamentos, né? Alguns regulamentos. E o pai era grego. Então vamos imaginar, ela judia, do povo hebreu. Então naturalmente ela tinha o conhecimento das leis, que um menino, no caso aqui Timóteo, ao 8º dia do seu nascimento, era constituição legal dos judeus fazer a circuncisão, né? Isso era norma. Mas o pai era grego, ele não acreditava nesse negócio. Olha aí como é que a coisa é, né? Não acreditava nesse negócio. E agora? Como ela era a esposa, obviamente, ela não fez o ritual conforme a lei judaica, respeitando o esposo, que era grego, que não cria nisso. E os gregos eram muito céticos. Os gregos eram, se fosse hoje, né, na era de hoje, era chamado dos iluminados, que naquela época eles eram iluminados pelo desenvolvimento cultural, de conhecimento, as melhores técnicas de ensino. Então eles eram um pessoal bem culto, né, de uma cultura bem mais ampla. Então ela, em respeito, provavelmente não fez o trabalho que deveria ser feito, como ela, hebreia, circuncidar. Mas aí nós vamos ver o que aconteceu. Versículos 3 e 5. Paulo quis que este fosse com ele. Então ele admirou tanto Timóteo, que era criado, né, assim, com uma formação muito boa, e já era um cristão, quis que fosse com ele. Tomando-o, o circuncidou. Porque Paulo também era de origem hebraica também. Então ele sabia que lá na frente ele ia encontrar problemas. Ele já antevia uma situação. Falou, bom, então, como agora ele converteu, ele agora é crente, a mãe dele já deve ter instruído ele acerca desse quesito da lei. Então, esse moço vai ser um grande obreiro, como de fato ele se tornou. Mais tarde eles vão ver as cartas que Paulo manda a Timóteo, né, que é o Timóteo aqui, meu filho na fé, que Paulo abraçou ele com carinho, viu que ele de fato tornou um crente de verdade. Mas por precaução, tem coisa que tem que ter precaução, né? A gente não pode
ser extremo à direita e nem extremo à esquerda. A gente tem que procurar andar no centro, né? Para poder equilibrar a nossa convivência social, moral, nossa convivência familiar. Então, tudo que vai para o extremo à direita não é bom. Tudo que vai para o extremo à esquerda também não é bom. Então, o centro é a melhor coisa, ou seja, o equilíbrio. Então, Paulo, prevendo, falou: pô, lá na frente eu vou ter problema. Que ele é um moço crente, tem chamada para desenvolver um excelente trabalho, mas vão tocar na ferida que ele, como filho de Hebreia, não cumpriu a lei. Então, olha o que Paulo fez: circuncidou, né? Ele já era moço, mas passou pelo ato da circuncisão. Por causa de quem aí? O versículo 3 vai falar. Por causa de quem? Diga os irmãos aí, por favor. Por causa dos judeus. Isso chama-se respeito, né? Respeito. Porque ele sabia que mesmo que Jesus, ele cumpriu a lei e ele trouxe uma nova aliança. Ou seja, esse assunto da circuncisão também era um ato legal. Mas por causa dos judeus, para não haver críticas, para não haver alguém que viesse mais tarde apontar, né, aquilo como um delinquente que não cumpriu a lei. Então, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, quer dizer, Paulo foi prudente, falou: Timóteo, então vamos fazer o seguinte: seu pai é grego, sua mãe é judaica, você vai agora pregar o evangelho, e você vai entrar no meio de judeus, todo tipo de pessoa. Então o que vai acontecer? Os caras vão te pichar, eles vão te cutucar, falar: mas peraí, você mesmo não cumpriu a lei, você está pregando aí, mas você é filho de hebreu, não foi circuncidado. Então, isso nos arremete a entender uma coisa, que a gente tem que sempre pedir para Deus sabedoria para prever ou procurar antever um mal que possa ocorrer lá na frente. Eu sempre falo para minha esposa em casa, né? Às vezes é melhor de ser prudente, cauteloso, esperar, né? Tem coisa que a gente tem que esperar para depois você tomar uma iniciativa. Porque se a gente toma iniciativa precipitada, ela pode causar danos em qualquer ambiente, na família, na igreja, enfim, no trabalho, né? Então foi uma prudência de Paulo, porque sabiam que o seu pai era grego, então eles iam pegar no pé dele. Quer dizer, ele não ia ter muito êxito no seu trabalho. Ainda o versículo 3 a 5. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha, irmão, que coisa bacana. Então eles passavam e faziam aquela observação. Certo, né? Sentava,
ficar ouvindo o culto. E isso acontece também, irmão, na atualidade. Isso acontece na atualidade. Eu vou contar um fato aqui que eu lamento até hoje, mas lamento e não lamento. Lamento de um lado, mas também do outro. Tem os seus... Tinha um casal que, alguns tempos atrás, cerca de 1 ano e pouco, ele veio aqui à nossa igreja e eles mudaram de São Paulo para cá. E lá eles congregavam, não sei se era diretamente no Brás ou numa dos núcleos do Brás. E eles ficaram, acho que uns 4 cultos vindo aqui, e de repente sumiu. Aí eu falei, caramba, preciso encontrar esse irmão, o que aconteceu, tal. Como também eles devem ter um poder aquisitivo razoável, aí eu fiquei sabendo que ele estava indo congregar lá em Campinas, lá com o pastor Neto. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, o que será? Aí eu comecei a matutar, né? Aí essas coisas servem para a gente se autoavaliar. Eu falei, mas o que será que deu na cabeça dele? O que será que ele viu que não... Até a irmã Conceiçãozinha, teve um dia que até assustou. Ela viu lá 2 notas de 100 na oferta. Ela falou, pastora, nossa, olha, pastor, nunca teve 2 notinhas dessa aqui, né? E era o casal que tinha feito a oferta, que já estava acostumado lá, era hábito dele. Aí eu fiquei analisando, falei, e eu comecei a refletir, falei, já sei, é que lá ele estava, acho que já assim, habituado, uma igreja já bem estabelecida. Você sabe outra coisa, que vocês parecem que não, mas eu vou falar de 2 casos que eu conheço, tanto as pessoas, a família, como o local. Lá 2, fora outros. Lá em Limeira, nós temos a igreja AD Limeira, e uma igreja muito boa, assim, crescente, só que ela estava num barracão, que antigamente era uma distribuidora de cervejaria, refrigerante, e saiu de lá, alugaram esse barracão por R$25 mil. E ficaram lá, cultuando a igreja grande. E tem o irmão Joelzinho, que ele era do Belém, os pais dele tudo do Belém. Ele era formado, trabalhava na Coca-Cola do Brasil, tinha uma boa profissão. E os filhinhos dele estavam crescendo. E os filhinhos dele, né, desejando vida na igreja. Não só aquela monotonia. Aí ele com a esposa pensou, repensou e repararam. Bem, acho que nós vamos ter que dar um jeito de melhorar as condições para nossos filhos, senão nossos filhos vão acabar perdendo o sabor da obra de Deus, da igreja. Aí conversaram com o pastor Neto, com muito jeito, e foi para onde, senhora, você lembra? Para Filadélfia, para a comunidade de Filadélfia. E transferiram de igreja por causa das crianças. Então, olha que são fatos pequenos, mas que reflete. E a comunidade de Filadélfia, você chega lá, as crianças nem entram pouco tempo. Já na porta tem as irmãzinhas que são as monitoras, é que nem no tempo de Salomão, a mesma coisa. Oi, filhinho, os pais vai e eles vêm para cá. Aí chega lá, cada um na sua faixa etária tem a sua sala, sua brinquedoteca, seu vídeo. Isso influencia pra caramba, gente. Parece que não, mas influencia. Aí esse outro segundo caso é o irmão José Roberto, um empresário bem-sucedido na área de informática e tal. Os filhos dele estavam tudo adolescente para jovem. E a mocidade lá ficava aquele negócio. Nheque, 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 nheque. Sabe o nheque, nheque? Nem nós aqui também, que fica nheque, 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 nheque.
Os adolescentes, pai. Ô pai, não dá, pai. Ô pai, tá. Como também ele tem um poder aquisitivo razoável, ele sai lá de Limeira e vem congregar aqui em Campinas, na igreja do pastor Paulo Freire, da Assembleia de Deus Belém. Que ele é um cara bem formado, né? Ele tem uma formação acadêmica grande. A mulher dele também. Ele tem empresa grande em Limeira. E pôs os filhos aí. Os filhos agora estão tudo cantando no coral. E o coral tem um grupo dos coristas que quando vem visitante internacional, com o Paulo Freire, não sei se ele é atualmente, mas ele foi deputado federal por vários mandatos. Quando vem algum visitante de outro país, né, assim, que não seja brasileiro, tem um grupo do coral, inclusive os filhos do Zé Roberto participam, eles cantam assim para aquela visitante em inglês. Gente, fala para mim. Fala para mim. Tudo isso chama-se organização. E aqui a igreja, aqui, ó. Eles passavam, versículo 4, entregavam para serem observados. Então a pessoa sentava ali e ficava observando a conduta, a ética do culto, né? Se eles tinham os decretos que haviam sido estabelecidos, se não estava fora das normas, pelos apóstolos e anciões de igreja, de sorte que a igreja eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Quer dizer, poxa, cresce, né? Tendo organização, tendo ética, tendo ordem, cresce. É natural. É natural. A pessoa vem, se sente bem, fala, poxa, o povo aqui é zeloso. O povo aqui é mesmo unido no negócio aí. Eles criam o coral, eles criam a banda, eles criam aquilo ali. Quer dizer, eles vê que é bom. Então, oi? Tudo que uma família precisa. Tudo que uma família precisa. Eu já tive problema aqui, já no passado, a pessoa fala, pastor, eu gosto muito daqui da Assembleia de Deus Madureira. Eu já, inclusive, congreguei aqui. Só que uma hora está lá, outra hora está lá, outra hora está lá. Falou, então eu resolvi, aí eu fiquei lá no Belém, lá. Mas, olha, meu coração é Madureira. Vocês veem como é que é? Então, é muito, muito sério. É muito sério. E nós estamos vendo aqui na Bíblia, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda a criatura, quem crê foi salvo. Mas a cada cidade que era estabelecida a igreja também era organizada. E eles passavam a fazer auditoria. Eu acho que nesse sentido, né, estamos gravando ao vivo aí, mas não tenho dificuldade de falar isso não. Eu acho que nesse sentido, nossa liderança maior, às vezes peca por não fazer essas auditorias. Eu acho que essa auditoria é muito importante, né, porque nem existe obreiros, existem pessoas que às vezes ele não olha o todo, ele só olha o momento, ele só olha o que interessa para aquela hora, ele nunca olha para frente. Eu digo assim, bom, peraí, eu estou aqui hoje fazendo meu trabalho, né, para Deus, mas a igreja vai continuar aqui. Eu vou embora, eu vou partir para a eternidade, sei lá, mas a igreja vai dar sequência. As criancinhas que estão aí, a Lauren, o Eric, agora recentemente a Yasmin, o Lucas, né? E os demais crianças, jovens, a Stephanie, né? Eles vão continuar aí. Então a gente tem que ver
olhar para frente e falar, bom, então a gente precisa estabelecer um lugar, precisa estabelecer um tempo próprio. Nesse tempo próprio nós precisamos ter departamentos diferenciados. Nesse tempo próprio nós precisamos criar situações, programa para jovem. Programa para jovem. Programa é uma coisa que está ali, ó. Que nem a faculdade, ela tem o programa, a grade acadêmica. Tantas horas para filosofia, tantas horas de antropologia, tantas horas de psicologia, porque ela está formando, que nem a Estela está estudando psicologia. Então, ela tem uma grade curricular, ela tem um programa faculdade. Para que é 8 semestres? 10 semestres, 5 anos. Né? Então, ela tem um programa para esses 10 anos. Então, a igreja também tem que ter programa para frente, 5 anos. Dali 5 anos tem que renovar o programa. Com o programa para jovem. Vamos fazer um programa para jovem. Então, nós vamos iniciar com uma semana disso aqui, depois nós vamos evoluir para aquilo ali, tem um programa. Aí o programa que vai trazer o crescimento. Então, tudo isso tem que pensar. Bom, vamos para frente aqui, senão... Olha lá, já é 9 horas. Então, nós vemos aqui os cumprimentos de regulamentos firmados pelos apóstolos e o crescimento da igreja. Ordem é progresso. Então, onde dá ordem tem progresso. Agora o versículo 6 a 8 vai dizer assim: o Espírito Santo impedem de irem a 2 distintos lugares. Isto nos ensina que nem tudo é a vontade de Deus. Olha lá, o versículo 6 a 8. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, olha lá, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então, olha, teve 2 lugares que eles foram impedidos pelo próprio Espírito de Deus de não irem. Mas por quê, pastor? Não é para pregar todo lugar? Porque às vezes tem o tempo certo para cada coisa. Talvez não era o momento certo, não estava a terra preparada para que eles ali descessem. Então o Espírito Santo impediu. Outra coisa é a empolgação. Talvez eles se empolgaram também, né? Não, vamos dar certo. Eu tenho medo, gente, pra caramba. Vocês podem ver que e assim mesmo ainda às vezes dou umas pisadinhas, dou umas escorregadinhas na casca de banana, né? Eu tenho medo pra caramba. Eu vou fazer uma situação para a igreja, que nem agora recebendo o terreno, agora tem o salão lá que está sendo negociado. Eu fico analisando, eu fico calculando, eu fico batendo a calculadora ali, eu ponho no papel, eu começo a olhar lá na frente, eu começo a ver as possibilidades ou não. Agora mesmo o salão lá que o senhor Enio quer nos alugar, e vai dar carência de alguns meses, 3 meses pelo menos. Eu já levei o pessoal que faz laudo, alvará. Falei, não, quero laudo e alvará. Eu não entro dentro da igreja sem ter laudo pericial do bombeiro e o alvará da prefeitura. Por quê? E tem muita gente que faz isso, viu? Tem aqui eu conheço muitos aqui que está lá, tem nenhum papelinho da prefeitura lá. Só que uma hora acontece um acidente, Deus o livre guarde, um incêndio, um desabamento. Gente, isso vai dar um rolo
Mesmo estando legalizado vai dar rolo, mas vai ser menos o impacto, né? Então dá uma zebra lá, meu Deus do céu. Agora, você tem uma documentação, chega uma fiscalização aqui, ele vai lá no quadro, está lá no quadro. Ele vai olhar lá, alvará, válido até 31/12/2020. Aí ele pega o negócio do bombeiro lá, capacidade até 100 pessoas. Tem 100 pessoas aqui, autorizado para velório, mais isso, tem que ter o extintor A, o extintor B, tá ali. Essa porta aqui, por regulamento do bombeiro, tem que estar aberta em todos os cultos, principalmente cultos normais, né, o público, a gente chama, tem que estar aberta. O bombeiro ligou para mim, lá de Bragança Paulista, o dia de fazer a aprovação daquilo ali, falou: pastor, vocês já tiraram o botijão que estava na igreja? Ué? Falei: não, que lá faz tempo que não está mais aqui o botijão de gás. Aí um dia, belo dia, o bombeiro inventa de vir fazer uma auditoria aqui. Aí chega aí, tem um botijão de gás aqui, ou tem um botijão de gás ali na salinha. Pronto. Já vai lavrar uma multa, já vai, depende do caso, interditar. Então, eu penso muito, porque também aqui pode ser que até eles empolgaram, Paulo e Silas. Vamos aproveitar que ele vai passar aqui, nós já desce ali. O Espírito Santo deu uma freada, falou: vai para lá onde eu estou mandando lá, deixa aqui, depois nós vemos isso aqui. Então a empolgação também é muito um fator que traz consequência, né? Mas vocês veem que o próprio Espírito impediu. O próprio Espírito, Deus impediu. Então tem coisa que não adianta, irmão. Não adianta querer a gente fazer. A gente quer, não é forçar, não é empurrar a goela abaixo. Como é que seria? Eu não tenho uma palavra agora aqui. Não adianta você querer fazer a pessoa se converter, né? Ela tem que converter-se pelo Espírito de Deus mesmo, né? Ela tem que estar espontânea, voluntária. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos lá. Então ele impede. Aí agora nós vamos entrar para o versículo 12. E o tema é a visão de Tróades. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. Lídia vai falar daquela mulher, Pitonisa e o carcereiro. Então, versículo 9 a 12. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então agora Deus fala com Paulo em sonho, para ele ir à Macedônia, quer dizer, aonde eles estavam tentando ir, o Espírito Santo impediu. Mas, no entanto, Deus tinha um propósito lá na Macedônia, e Paulo tão logo entendeu que Deus tinha algo a fazer lá, então eles foram e ficaram ali por alguns dias. Versículos 13 ao 15. E no dia de sábado, diz o texto aqui, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Olha só o propósito deles, né? Não era passeio só, não, era oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher, Lídia, vendedora de púrpura
da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, no dia seguinte, eles não dormiam no ponto, né? Ó, vamos encontrar um lugar aí para nós orar. Bom, já que Deus nos mandou aqui, então vamos botar a mão na massa, né? Vamos achar um lugar aí que nós possa orar, que nós possa falar com Deus, e de repente a gente começa a evangelização. E deu certo, que chegaram a um local onde tinha algumas mulheres, provavelmente lavando roupa, né? Porque estava às margens do rio, né? Provavelmente lavando sua roupinha e tal. E ali começaram então uma conversa, um diálogo. Nós somos missionários de Deus, nós estamos aqui para falar do Evangelho de Cristo e tal. E ali essa senhora chamada Lídia, que já tinha ouvido também a palavra, porque diz o texto que ela servia ao Senhor, ó. O versículo 16, e que servia a Deus. Ela já servia a Deus. E o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo falou. Então ela tinha sido evangelizada, mas ainda não tinha sido discipulada. Então ela ouvia que Jesus morreu, que Jesus salva. Então ela já cria, ela já estava com essa fé no coração. Mas ainda faltava um discipulado. Foi aonde então ela ficou atenta, ouvindo Paulo. A Bíblia não vai falar, porque o espaço do texto é direto, né? Mas provavelmente ela se identificou. Falou: olha, eu sou Lídia, já passou por aqui alguns pregadores, missionários, e eu creio que Jesus sim morreu lá em Jerusalém para nos salvar. Eu creio na palavra, eu estou assim procurando obedecer, só que eu ainda não, né? Eu e minha família ainda não passamos pelos procedimentos do batismo, etc. Eu creio que houve um diálogo para chegar a esse ponto que chegou, né? Aí Paulo e Silas, então, logo vendo aquela porta aberta, ele concluiu então o trabalho. Aí diz a Bíblia aqui que ela e a sua casa lá. E depois que foi batizada, ela, versículo 15, e a sua casa. Então o que faltava, por isso que aquela visão que Deus deu a Paulo foi para ele ir para Macedônia, porque Deus já tinha coração pronto ali. Coração pronto ali, já estava pronto. Estava preparado. Deus conhece o coração, né, irmãos? Deus conhece o coração. Então aquele coração já estava preparado, só faltava chegar lá e arrebatar logo para Cristo e pronto. Estava já coração prontinho, né? Aí ela e a sua casa foi batizada. Olha que coisa bonita, né? Coisa linda. Eu acho coisa mais linda, gente. Nossa, ai, como é bonito quando você vê uma família convertendo a Cristo. Daqui a pouco todo mundo na igreja, descendo as águas. Eu lembro até hoje quando desceu o Jander, estava o Júlio junto, ou estava o Cornélio, né? A Isabelinha. Eu falei, gente, olha que coisa linda, a família, né? Tudo assim, passando por esse processo. E é o que aconteceu aqui. Porque Deus já tinha preparado aqueles corações. Bom, vamos seguir aqui. Do versículo 16 ao 18, no outro... Não, esse que é o que nós lemos agora, né? Não. Esse que é o que é importante aqui, ó. No outro dia saíram para a oração de novo, ó. A jovem que tinha espírito de adivinhação
fez isto por alguns dias, a indignação de Paulo e a repreensão dos demônios. Então vamos ver aqui o versículo 16 e 18, olha. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, outra vez oração, então a oração é fundamental, né? Para a gente ter uma vida cristã abençoada e principalmente quem ministra, né? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. Olha só, essa jovem, né, essa moça, que tinha o espírito de adivinhação, quer dizer, que na verdade não é adivinhação, é o demônio, né? É a mesma coisa essas questões de candomblé, de coisa aí. O Satanás, ele quer enganar, né? Então ele conhece os nossos pensamentos, ele não conhece, mas o que nós fazemos, o que nós falamos, isso aí ele sabe. Então às vezes as pessoas vão lá, a pessoa faz esse trabalho, fala: ah, não, tem uma pessoa assim, está fazendo assim, mas ele sabe, ele está ali incorporado, ele sabe tudo. Então ele ludibria a pessoa ali para poder ficar presa, né, naquela crença de que é verdade. E essa moça tinha esse espírito. Só que ela saía, como o diabo é enganador, né? Ela saía atrás de Paulo e dizia: esses homens que não anunciam aqui a palavra tal, são homens do Deus Altíssimo, e querendo também ganhar a atenção de Paulo e de Silas, talvez pela vaidade, talvez, né, a gente tem que ter muita prudência com isso aí. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. E, no entanto, o que Deus faz através da nossa vida, Ele faz por misericórdia, né? Ele faz por amor, Ele faz porque Ele tem propósito. Então a gente nunca pode se achar autossuficiente. Ele nunca pode se achar autossuficiente, porque é um perigo muito grande. E ela tentou pegar eles nesse ponto, falar: eles vão ficar tudo cheio, né? E vai ficar assim comigo e tá. Aí é o chamado, desculpa a expressão, né, que eu costumo falar o português meio claro, é o chamado rabo preso. Vai ficar comprometida comigo. E agora eu fico comprometido com eles. Mas Paulo ficou perturbado, falou: epa, peraí, que é isso negócio? Esse negócio está esquisito aí. Ele não... Ela fez isso aqui por vários dias. Por vários dias. Uma vez só. Não. E Paulo foi se turbar depois de alguns dias que isso estava acontecendo. Isso. Ele estava em oração constante. Exatamente. Aí ele tira palavra com isso na nossa vida. Na nossa vida. Mesmo com oração constante, você pode estar com o inimigo bem pertinho. Participando dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Está dormindo com o inimigo, como diz o ditado, né? Tem a cobra embaixo da cama. É verdade, foi vários dias. Aquilo foi incomodando, e oração, né? Mas não pode falar, meu sonho. Ele é persistente, Exatamente. Então ele não desiste.
Ele quer colocar a gente no laço, né? Mas Paulo, graças a Deus que estava em oração, como diz o João Marco, aí ele se sentiu perturbado e foi lá e, demônio, sai dessa mulher aí, que isso aí não é... Aí ela foi naquela hora, oi? Já estava em oração. Aí o Espírito Santo já tinha revelado para ele a cura, né? A libertação, revelado todas as coisas para poder que ia acontecer. Que ia acontecer. Nesse momento foi onde o Espírito Santo incomodou ele, falou: sai dela. Sai dela, ele tomou a iniciativa, né? Tomou a iniciativa. Então, vejam que essas coisas é muito bom para a gente sempre estar sintonizado, né, na nossa vida espiritual, que o diabo nunca deixou de ser diabo, ele continua sendo diabo, assim como Deus continua sendo Deus, né? Aleluia, graças a Deus. E se ele continua sendo Deus, nós continuamos servindo a Deus. Aí vamos lá, versículo 18 ao 23. Os senhores, olha só, que usufruíam lucro daquela jovem, leva Paulo e Sila aos magistrados. A multidão confirma a perturbação dos costumes. Açoitam Paulo e Sila e os colocam na prisão. Olha, que tragédia. Que tragédia, né? Fazendo o bem, pregando a palavra, tirando as pessoas da maldição, que isso é maldição. E ainda acontece essa tragédia aqui que nós vamos ler aqui, ó. Não, é o 24, né? Não, 18, é. E isso fez por muitos dias, mas Paulo perturbado, tá, não, é o 19. E vendo os seus senhores que a esperança do lucro que estava perdida, prenderam a Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha só, irmão, que coisa. Eles viram que estava perdendo lucro. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro, gente. Esse tardo dinheiro é bom. Mas olha, ele também tem hora que Satanás usa ele. É a raiz de todos os males, exatamente. É Tiago, né? Tiago fala isso. Oi? Envergonhar eles. Eles vão tentar ofuscar, né? Ofuscar. Então, gente, olha, tudo por causa do dinheiro. Quer dizer, aquela moça lá dava lucro. Agora acabou o lucro, agora vamos pegar eles, levaram para a praça. E o pior é que a população, vê aqui, a população ainda confirmaram, não, esses caras são perturbadores mesmo. Esses caras aí estão tirando os nossos costumes. Mas, gente, é aquele caso. Eu nasci assim, vou morrer assim. É aquele caso. Eu nasci assim, vou morrer assim. Uai. Não, isso aí é antigo. Vou morrer assim. Nasci assim, vou morrer assim. Quer dizer, no caso aqui a população falou, não, esses caras estão perturbando mesmo, mas eles preferiam ficar sobre o jugo da miséria do que o amor de Cristo. É o caso do demoniado de Gadara lá, né? Depois que o demoniado foi liberto, gente, as pessoas viram a libertação do homem. Pegaram, chamaram Jesus, falaram, sai daqui da terra aqui. Eles preferiram ficar com a miséria. Gente do céu, é difícil, né, Moisés? Tem gente que prefere ficar com a miséria. Mas fazer o quê? Não é nós que vai mudar o mundo, mas a palavra está dizendo. Então,
Agora vamos ver, 24 a 26. Após açoitarem os missionários, né? Entregaram ao carcereiro, que os pôs no piso inferior ainda, quer dizer, para garantir mesmo que não ia ter jeito de escapar, né? É como se fosse o subterrâneo. Aqui pode vir o grupo deles aqui e entrar aqui e tirar eles daqui, mas vão pôr lá embaixo, que lá não vai ter jeito. Puseram lá no piso inferior, amarrado ainda, exatamente, Valquíris, para garantir. Mas por volta de meia-noite, os servos de Deus cantavam. Ei, irmãos, é coisa gostosa, né? Olha, puxa, gente do céu, olha. Será que vai ter apelo aqui hoje? Eu aceito Jesus de novo, viu? Meu Deus do céu, irmão Marco do céu. O cabra tomou chicotada, apanhou, foi levado para o subterrâneo do presídio, amarrado. O que nós vamos fazer? Vamos cantar. Ei, glória a Deus, aquele hino das irmãs. Questiona-o, adora, questiona-o, adora. É desse jeito, começou a cantar, e aí o texto vai dizer, e os presos, né, eram evangelizados, porque nós vamos ver aqui no versículo 26, ó, versículo 26, o 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ainda evangelizando preso ali, gente. Glória a Deus, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Como é que é? Não, pelo amor de Deus, moça, olha, lição, isso aí é um puxão de orelha. Isso aqui é um puxão de orelha. Sabe como é que é? Preso, chibatado. Por fazer o bem. É o caso que minha esposa estava falando ontem na tarde do clamor. O pastor Elias foi visitar um pastor, e a esposa dele evangelista, e ele falou, pastor, eu perdi a vontade mesmo agora de ir para a igreja. Depois que não ficou sem esse escuta aí, eu perdi a vontade. Falou desse jeito, pastor. Entendeu? Gente, você sabe que esse negócio dessa pandemia, ela veio para chacoalhar a figueira mesmo, velho. Ela veio para chacoalhar a figueira, porque muita gente vai ficar no caminho aí, gente. Muita gente vai ficar no caminho. E aqui você vê uma lição da palavra de Deus. E ainda evangelizava os outros presos. Vamos lá, versículo 26 a 34. O carcereiro, acordando e não vendo os presos, quis suicidar, mas Paulo não o deixou, dizendo que todos estavam ali. Isso mostra, sim, para nós, eu pus aqui entre parênteses, testemunho de um homem de Deus. Permaneceram ali, evangelizaram o carcereiro e foram para a sua casa e os batizaram. Mais uma família. Quando Satanás pensa que está ganhando, Jesus continua vencendo, né? Continua. E outro testemunho bonito que Paulo podia pegar, e você vê que todos os presos estavam ali. É possível, a Bíblia não vai descrever, mas que ele chegou para os presos e falou, não, gente, não vão fugir, não. Está tudo sob o controle aqui, é Deus que fez isso aí.
E eles viram, falaram, "Ô, assustaram, né? Vocês cantando e orando, só pode ser Deus mesmo." Aí o carcereiro falou, vou me matar. Pegou a espada, falou, agora tô lascado. Perdi o emprego, ainda vou ser escorraçado, morto. Aí quando ele ia tirar a vida dele, Paulo falou, ops, está todo mundo aqui. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo que está todo mundo aqui. Nós não somos desordeiro, não. Nós somos ordeiro. Glória a Deus. Nós somos ordeiro. E nisso o carcereiro reconheceu Deus na vida deles. Ah, irmão, como é bom, né? Como é bom quando as pessoas reconhecem Deus na nossa vida. E aí os irmãos viram a história aí, que aí foram para casa do carcereiro, a família do carcereiro aceitou Jesus, se batizaram e Deus fez a obra. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, né? Versículo 35 ao 40. Os magistrados mandaram os quadrilheiros, ó, o negócio é preto, hein? Soltarem a Paulo e Silas no dia seguinte. O carcereiro os avisa, né? Avisa eles, mas eles reivindicam o direito de cidadão romano. Os magistrados se retrataram e os pedem para sair da cidade. Não foi também? Fala, Stefano. 31. Sim, mas é o que ele quis dizer, foi uma forma de expressão. Até porque a sociedade moderna, principalmente a sociedade oriental, nós estamos no continente, continente, que não é continente, tá mesmo? Americano. Tem o Oriente. A nossa sociedade, ela tem algumas culturas diferentes, principalmente na época de hoje. Há 20, 30 anos atrás não era assim, mas hoje é assim. Hoje as famílias não são mais integradas, aquela coisa assim de dever de família. Eu vou falar por mim. Minha mãe não dava bom exemplo assim para mim como criança, filho, mas a regra da casa era trabalhar, ter uma profissão, estudar e ter uma religião, servir a religião. Então, tanto é que deu 7 ou 8 anos, minha mãe pôs eu no catecismo, como meus irmãos já eram mais velhos, era lei. E não fosse no catecismo para ver, não sei se era com o senhor assim, irmão Zé. E não fosse fazer o catecismo para ver, entrava no chicote. Então as famílias, elas eram mais concentradas assim, na obediência ao patriarca, no caso do pai. Então o pai decidia. Tanto é que até o casamento, não era a Stephanie que ia achar o querido dela. Era o pai e a mãe que decidiam o casamento da filha. Era uma sociedade bem concentrada nos princípios da família. Então foi por essa razão que já conhecendo, né, conhecendo os convívios familiares, foi que ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque ele sabia que ao ele levar a mensagem lá para a família, e falar como Cornélio também, quando Pedro foi lá, né? Ele reuniu toda a família, aí veio lá Pedro, no caso ali Paulo e Silas, e falou do amor de Cristo, que eles deveriam se arrepender e ser batizados para ser salvo. Aí todo mundo olhava para o pai, e aí pai? Não. A mulher olhava, e aí esposo? Não, vamos. E aí os filhos não tinham nem que questionar. Essa era a grande verdade. Então a salvação é individual, mas a forma com que as famílias viviam, eles viviam integrados à obediência do pai e da mãe. Entendeu, Stefano? Deu para entender? Então, essa era a cultura. Hoje não. Hoje você fala assim, a irmã Sônia não tem filhos que moram com ela, né?
Mas se a irmã Sônia hoje tivesse lá uns menininhos de 17 anos, profetizando, tivesse os filhinhos de 17 anos, 16 anos, aí o irmão Valquírio começou, ó filho, o pastor vai vir em casa aqui hoje fazer oração, vai vir os irmãos fazer oração. Meu filho, que hora que vai vir, pai? 3 horas. Quando era meio-dia, o bichinho aqui, ó. Psh, olha aqui o bichinho, ó. Ah, já ia inventar, ia aqui lá, ter que buscar. Acho que até a escola ele ia falar assim, não, é que hoje a professora mandou ir lá, que ia ter aula presencial lá hoje. Então a sociedade de hoje, infelizmente, é diferente dessa que nós estamos vendo aqui, né? Lá o pai falava, era lei, era ordem, né? Pai falou, mãe falou, cale-se todo mundo. Entendeu, Stefano? Aí foi o que aconteceu. Fala, você. Hoje você vê que às vezes ainda fica um som do gato, fica uma coisa atrapalhada. Desse jeitinho, irmão. Aquela tá dando risada, tá vendo? Porque é o que mais acontece, rapaz. Às vezes você chega para fazer uma oração, meu Marco. Você chega, eu, por exemplo, eu já tenho aquele costume de chegar antes, a pessoa falar, senta um bocadinho. Eu antes de sentar, falar, vamos fazer uma oração. Ai, rapaz, às vezes está ali o treco ligado ali, ali fica. Aí você tem que fazer a oração e ficar meio no tempo. É verdade. Mas era assim, sentava todo mundo ali, aquela reverência. O pastor vai vir aí, né? Não precisa nem ser o pastor, vou falar também o padre. Hoje mudou também, o padre ia na casa das pessoas, meu Deus do céu, parece que ia ter missa, né? Mas hoje mudou o conceito. Mas infelizmente ainda tem quem preserva essas coisas, né? Não podemos generalizar. Em alguns lugares, a gente tem que bastante pedir, por favor, para ligar a televisão, para ver se Deus é completo. Eu vou falar um pecado para vocês aqui. Eu vou falar um pecado para vocês aqui. Um dia, gente, eu fui fazer uma visita. Rapaz, eu cheguei lá e estava mais alto mesmo o som lá. Aí eu entrei, fiquei meio assim em pé, e lá no fundo da casa também estava, era uma casa conjunta, né, uma na frente e atrás, lá também estava um repepé lá lascado de música. Eu entrei, olhei, não tive coragem de orar. Não tive coragem de orar. Aí eu falei, não, irmã, só passei aqui para ver se a senhora está bem, tá. Deus abençoe e tal. Outra hora nós volta com mais tempo, tá? Eu fui embora, não aguentei, confesso. Não deu. Nossa, eu falei, gente, mas que desrespeito. Eu vazei de lá. Mas ainda bem que eu vazei na hora certa mesmo, porque depois deu um tropezão lá, se eu ficasse lá, acho que eu ia entrar no tropé também. Foi até bom. Mas. Exatamente, Você falou a verdade. Não era para ir lá, mas foi que vai de teimoso. Verdade, bem lembrado. Vaza. Até o Espírito Santo falou, meu filho, vaza daí que a coisa é feia. O quê? É que depois que acontece tudo aqui, eles mandam o carcereiro falar com Paulo e Silas, né? Sim. Vocês vão, sei que é. Aí ele vira aqui no 37 e fala assim, vocês açoitaram nós publicamente, sem sermos condenados, sendo homem romano, e nos lançam na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim não. Mas venham eles mesmo para tirar nós para fora. Exatamente, reivindicou. Outro versículo fala aqui, Aí eles temeram ouvindo o que eram romanos.
Exatamente, eles reivindicaram o direito. Falaram, peraí, vocês prenderam nós, bateram nós, não perguntaram de que nação nós era. Achou que nós era um João qualquer. Exatamente, mamãe, bem lembrado. Ó. Eles reivindicaram aqui, ó, o direito desse cidadão romano. Falou, agora não, vocês não vão mandar nós embora de qualquer jeito, não. Agora vocês vão ter que, vocês mesmos, resolver a parada. Isso. Exatamente, é reivindicar o direito. Sim. Porque é Constituição. É Constituição. Então tem gente que fizeram aqui, exigiram o direito. Bateram em nós, prenderam, aceitaram, e agora nos mandam embora, não. Venham vocês. Vem aqui, Agora vamos responder aqui perante a lei. Então, também são os direitos e os deveres, né? Às vezes as pessoas só querem que a gente faz os deveres e não quer nos ver os direitos que temos também. Bem lembrado, irmão Marco. Bem lembrado. Mas, meu irmão, que Deus abençoe. Foi uma aula muito gostosa. Que Jesus nos ajude a continuar essa caminhada aí, aprendendo cada dia mais. O irmão Valquírio, vem aqui orar a Deus, agradecendo a Deus, né? Pelo culto. Glória a Deus. Tá gordinho, rapaz. Deixa eu ver. Não, a minha tá maior. A minha tá maior, a minha tá maior, a minha tá ganhando a dele. Ele puxou. Eu também preciso puxar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus maravilhoso e poderoso e eterno, Senhor. Nesta manhã eu quero te agradecer por esse ensinamento, por esta palavra, ao qual o Senhor já nos fortaleceu com ousadia, com autoridade, para ir pregar o teu evangelho a toda criatura. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa cada dia mais estar falando aos nossos corações com a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos um domingo abençoado para todos os teus filhos, para todas as famílias do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos trouxe, nos leva debaixo da tua graça. Muito obrigado por esse dia, por esse maravilhoso ensinamento, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Deus abençoe, está terminado em nome do Senhor